E depois de uma semana sem postar, voltei para o YouTube. E vamos continuar então. Continuando com o continente europeu, economia e população. O que a gente sabe sobre esse continente é que os países são bastante desenvolvidos economicamente e também tecnologicamente, então um continente bastante rico, né? Porém, existem grandes diferenças entre os países. Por exemplo, há países que se destacam economicamente e possuem grande influência nas decisões internacionais, tanto no âmbito político, econômico e também no meio ambiente, como é o caso da Alemanha, o Reino Unido e a França. Tem também países com economias menos destacadas, porém com alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, uma boa qualidade de vida, como é o caso da Noruega, Dinamarca e Suécia. E países com economias menos dinâmicas e mais frágeis, né? Países um pouco menos desenvolvidos economicamente, como é o caso de Portugal, Espanha e Grécia, que apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. Embora o setor de serviços também cresceu bastante devido ao turismo, né, que é uma das atividades que se tornou bastante importante para a economia nesses países. A agricultura, a pecuária e a pesca. A agricultura europeia é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização, que permitiu a redução do número de trabalhadores no campo e o elevado índice de produtividade, ou seja, a agricultura é bastante eficiente. E cada país se especializou na produção dos produtos agropecuários de acordo com o clima. Ou seja, os países do sul, eles têm mais horas de sol durante o ano, então eles fornecem frutas e hortaliças. Países do centro-norte, eles são maiores produtores de cereais e leite. No norte, a pecuária intensiva bovina e suína. E a pesca, ela se destaca na Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. No mapa a gente consegue perceber, então, criação nômade de gado, né, na região verde, né, gado de pastoreio, que fica nas regiões mais frias do continente, né, o clima frio polar. A criação extensiva de gado, ela também é bastante expressiva, principalmente na região lá em que o clima é um pouquinho mais seco. Tem também a criação extensiva de gado, que ela pega bastante as áreas próximas ao Mar do Norte, ao Mar Báltico, né, vindo para a região central. O centro mesmo da Europa, ele tem agricultura associada à criação de gado. E aí temos também a agricultura comercial de cereais, né, mais próximo ao Oriente. E a agricultura mediterrânea, né, nas áreas de clima mediterrâneo. E em roxinho tem áreas não utilizadas pela agropecuária. Mapa da Europa, Organização do Espaço Econômico de 2013. Então, no mapa a gente consegue perceber em roxinho, que fica na região central, é o espaço em que a economia é mais dinâmica, né, a economia mais desenvolvida. Em vermelho, a gente tem a periferia, mas ela é muito integrada ao centro, então também uma economia bastante desenvolvida. Em contrapartida, lá em verde, a gente tem a periferia, ou seja, os países que ainda não estão integrados, estão aguardando essa integração com o centro. E a gente tem várias metrópoles mundiais que vocês podem ver nos círculos grandes, né? Por exemplo, Londres, Paris, Madrid, Estocolmo, Istambul. Então, são cidades globais, cidades bastante importantes. Em amarelo esverdeado ou verde amarelado, a gente tem as periferias que estão se integrando ao centro. Então, na verdade, a União Europeia, ela tenta unir, né, esses diversos países, mas permanece bastante diverso, bastante controverso, ou seja, a gente tem países muito mais desenvolvidos e outros bem menos, então que eles estão esperando a oportunidade de ingressar e melhorar a sua economia.
Bom, o espaço econômico. Os serviços, eles movimentam mais de 50% da riqueza do continente e abrigam a maior parte da população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham e movimentam a economia. O comércio, né, as principais relações comerciais do continente, elas são realizadas com países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão. E o comércio ele contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, por exemplo, transportes e serviços bancários. O turismo, né, a Europa, ela tem um grande mercado turístico mundial, que é responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo. Ou seja, ela concentra bastante pontos turísticos. Por exemplo, né, a região lá das antigas civilizações, a grega e romana, que tem as ruínas que a gente já conversou anteriormente, que atraem turistas para visitá-las, né? Os principais polos turísticos, então, são a França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. O nível de desenvolvimento ele é desigual, ou seja, ele tem contrastes, né, com lugares mais desenvolvidos, outros menos, né, que eu já citei, por exemplo, um contraste entre Grécia e Alemanha, né, um país bastante desenvolvido e o outro menos, né, mais dependente. Enfim, então o continente europeu ele apresenta elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico, mas tem outros países que não acompanham. Tem países com indústrias modernas, agricultura mecanizada e produtiva, além de prestação de serviço muito eficiente. Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E outros com menor desenvolvimento industrial e uma agricultura menos produtiva, né? Que ela não é tão especializada, não é tão tecnificada, como Portugal e Grécia. E outros países com uma fraca industrialização e agricultura muito tradicional, como Romênia e Albânia. A indústria do Reino Unido. No atual espaço produtivo do Reino Unido, então, tem a tradição industrial, que é representada pelos setores de base e também pelos setores modernos. Então, eles têm grandes indústrias têxteis, né, uma tradição manufatureira têxtil que vem desde a Idade Média. E, ultimamente, devido ao custo reduzido da mão de obra dos países asiáticos, então essas indústrias elas têm transferido suas filiais, né, para esses países. Tem também a siderurgia, que a atividade siderúrgica ela cresceu bastante devido à grande quantidade de carvão e minério de ferro encontrado no país. Então, ela vai produzir outros maquinários, então vai dar base para outras indústrias, como a indústria de transformação, né? Ela utiliza, então, maquinário produzido pela siderurgia e produz, né, máquinas para indústrias eletromecânicas, construção naval, automobilística, aeronáutica e de máquinas têxteis. E assim elas puderam se destacar bastante na economia do país. E ainda, depois da década de 1970, a indústria e o comércio eles se modernizaram, né, e aderiram também a outros setores, por exemplo, a indústria petroquímica, a eletromecânica e também a alimentícia. Só, né, a título de conhecimento para gravar o que muitas pessoas já conhecem. O que é o Reino Unido? O Reino Unido, né, ele é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, e eles têm o status de país também. A sigla é UK, de United Kingdom. E aqui a gente tem as indústrias do Reino Unido, né, que vocês podem perceber, então, em laranja ou marrom, depende, a região industrial, né? E aí tem desde siderúrgica, metalúrgica, indústria naval, automobilística, aeronáutica, química, têxtil, eletroeletrônica e também indústria de ponta,
né, é bastante diversificado o setor industrial do Reino Unido. Chegando na França, né, tem uma grande extensão territorial e as suas características físicas, elas contribuem para a diversidade de suas atividades econômicas. Tem uma das maiores áreas agricultáveis da Europa e supre as necessidades de sua população, produzindo excedentes também para exportar para os demais países europeus. Os produtos mais cultivados na França são a beterraba, que é usada para fazer o açúcar, e o trigo. A pecuária intensiva, ela garante o abastecimento de carne e laticínios, e ainda tem o setor secundário, em que destaca-se a indústria metalúrgica. Além disso, modernas indústrias dos setores aeroespacial, automobilístico, têxtil, químico e de produção de máquinas, que respondem por grande parte do dinamismo industrial francês. Tem também o turismo. A França está sempre entre um dos países que mais recebem turistas durante todos os anos. E o país apresenta dois polos de atração, que seria a cidade de Paris, com todo o seu apelo histórico-artístico, né, e o litoral mediterrâneo, com alguns dos centros mais valorizados da Europa. Então, por ser um país assim tradicional, tem todo um turismo histórico, né, algum conhecimento já dos livros de história que a gente poderia visitar. Não é só a Torre Eiffel. Mas aí tem um dos problemas da economia francesa, que é a falta de recursos naturais para a produção de energia. E aí o país ele importa parte do carvão necessário para as indústrias e também toda a sua demanda de petróleo. Com o objetivo de suprir, né, essas deficiências energéticas, o governo lançou há mais de 3 décadas um projeto para geração de energia termonuclear. E essa medida fez da França o país europeu da Europa Ocidental com maior número de usinas nucleares. Então, ela começou a exportar eletricidade para os países vizinhos. A Alemanha. Então, o setor industrial alemão ele é muito desenvolvido, principalmente o siderúrgico, graças a esse conjunto de fatores. A abundância de carvão mineral, que atende, né, a grande parte da demanda das indústrias alemãs, servindo para a geração de energia termoelétrica. E também uma densa rede hidrográfica, né, que favorece o escoamento da produção dentro da Alemanha para os demais países europeus, sendo o rio Reno o principal do país. Então, eles utilizam bastante da navegação para escoar a sua produção. Apesar da Alemanha possuir certas condições naturais favoráveis, a sua produção agropecuária ela é pequena e também tem déficit, né? Ou seja, não produz muitos produtos hortifruti-granjeiros. Porque, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o governo ele começou a incentivar a indústria e as exportações, que é o que realmente gera dinheiro, né? E os recursos obtidos com a exportação, eles foram investidos fortemente no aprimoramento da infraestrutura de transportes, o que favoreceu a importação de alimentos e matérias-primas. Então, ou seja, fortificou a indústria, que dá mais lucros e, assim, melhorou a infraestrutura dos transportes e pode comprar, então, a questão, os alimentos e matérias-primas de outros países. Os países que fornecem, né, os produtos para a Alemanha são principalmente a Espanha e a Itália. Eles fornecem frutas e verduras para o mercado alemão. E com o incentivo do governo, a Alemanha se transformou no primeiro produtor europeu de máquinas de todos os tipos, das mais simples até as mais complexas. As indústrias química, farmacêutica, eletromecânica e de construção mecânica representam os setores modernos da indústria alemã, tendo se tornado referências mundiais em seus respectivos ramos. Então, a Alemanha, né, nossa indústria farmacêutica, ela é bastante forte na Alemanha, além de outras. Então, a gente tem grandes marcas, né, de produtos que são alemãos.
Aqui no mapa, a indústria no ano de 2010, né, as regiões industriais ali em laranja e diversas, então, siderúrgica, metalúrgica, naval, automobilística e afins, né, em vários países, em várias cidades. Por exemplo, Frankfurt, Munique, Colônia, Dortmund e outros que eu não consigo pronunciar, mas então, só para vocês terem uma noção. Os países mediterrâneos: Portugal, Espanha e Itália. Os países mediterrâneos eles têm um clima e vegetação bastante semelhantes, uma vez que estão situados próximos ao mar Mediterrâneo e também estão em latitudes parecidas, além de que eles têm um tipo de solo bastante parecido também. Os países mediterrâneos eles apresentam alguns pontos em comum na sua estrutura econômica. Eles têm relevante produção têxtil, calçadista e de revestimentos cerâmicos. No que se refere à produção de alimentos, a predominância do relevo montanhoso, principalmente na Itália e na Espanha, ela gera dificuldades para a produção e para a circulação interna. E tem o setor turístico, né, que ele é uma importante fonte de riqueza para os 3 países. Todos os anos, nos meses de verão, milhares de pessoas do norte da Europa viajam para o sul, atraídas pelo calor e pelas paisagens litorâneas. Né? E a concentração de turistas nessa estação ela é bastante grande, mas ela gera danos ao meio ambiente, com a intensa ocupação. O problema do turismo é a sazonalidade, ou seja, o turismo ele é na época do verão. Então, durante o inverno, né, durante o período que são as estações baixas, então gera desemprego em vários setores da economia. Portugal e Espanha, né? Portugal ela teve uma industrialização bastante tardia, né, no século XIX, e também não foi muito intensa. A economia portuguesa, então, ela teve um crescimento notável, em especial no turismo, quando ela ingressou na União Europeia. Já a Espanha, a indústria ela concentrou-se principalmente na Catalunha e no País Basco, predominando os setores têxtil, siderúrgico, metalúrgico e químico. E nas Astúrias e no norte da Andaluzia, que são regiões mineradoras, destaca-se a exploração do carvão, ferro e outros minerais. E a partir da segunda metade do século XX, Madrid se tornou um importante centro financeiro industrial. Então, Madrid, né, é uma das cidades globais e é bastante importante financeiramente. A Itália foi o primeiro país mediterrâneo a se desenvolver industrialmente e dividido em 3 regiões distintas economicamente. As regiões do Norte e Nordeste, né, elas são mais desenvolvidas, têm um elevado nível de industrialização e urbanização, possui usinas hidrelétricas ao norte, uso de água do degelo dos cumes das montanhas, e a região também possui jazidas de gás natural, que é aproveitado pelas indústrias. A região central, ela alcançou recentemente grande dinamismo devido ao crescimento das médias e pequenas empresas dos ramos de calçados, tecidos e vestuário, que se destacam pelo emprego de alta tecnologia e por sua efetiva consolidação no mercado internacional. Então, assim, marcas que ganharam bastante espaço em outros países. E a região sul, que ela permanece basicamente agrária. O desenvolvimento da indústria turística e a ajuda econômica da União Europeia, eles têm melhorado os indicadores socioeconômicos dessa região. Então, a região menos desenvolvida na Itália é a região sul. Os países da Europa setentrional, ou seja, da região norte da Europa. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Eles são países considerados de desenvolvimento elevado.
Mais da metade dos territórios dos países da Europa setentrional é ocupada por formações florestais e tem regiões íngremes ou montanhosas, ou seja, né, de difícil acesso, que são esculpidas pelas águas do degelo e dificulta o desenvolvimento das atividades agropecuárias em algumas dessas áreas, né? Então, tem lá regiões montanhosas que são difíceis, de difícil acesso, de difícil ocupação. E as atividades econômicas que predominam no norte europeu são a pesca, a indústria madeireira e a produção de energia hidrelétrica, né, utilizando esses rios que são provenientes, nascem, né, do degelo dessas geleiras que ficam nessas montanhas. Aqui a gente tem um mapa, né, do norte europeu, mostrando as indústrias no ano de 2010. A região industrial ela é bastante pequena, né, que seria essa região em laranja, marrom, sei lá. E eles têm indústria automobilística, química, tem indústria pesqueira, né? Reparem bastante na Noruega, então tem bastante setor pesqueiro. Que mais? Madeireira, principalmente na Finlândia, mas também na Suécia. A Dinamarca, né, tem a região lá de Copenhague, que é uma região industrial bastante importante, bastante famosa. E aí tem outros setores menores, por exemplo, o turismo principalmente na Noruega e na Dinamarca, e indústria naval, enfim. Então, essa é a ocupação da indústria no norte europeu. A Suécia, né, tem indústrias químicas e siderúrgicas importantes e é uma das principais economias europeias. O país é sede de grandes empresas transnacionais que atuam nos ramos automobilístico, de telecomunicações e eletrodomésticos, gerando parte significativa dos empregos. Devido aos custos internos e à competitividade, algumas empresas suecas elas empregam mais funcionários em outros países do que na própria Suécia, que é o que a gente comentou já, né, há algumas semanas sobre a questão da União Europeia e das leis trabalhistas. Então, em lugares em que as leis trabalhistas são muito rígidas, eles podem contratar trabalhadores de outros países e, como é pertinho, eles conseguem se deslocar e trabalhar no país vizinho, por exemplo. A Finlândia, né, terra dos 1000 lagos, ela possui mais de 180 mil lagos e mais de 3/4 da sua superfície são cobertos por florestas. Uma das principais atividades econômicas do país é a exploração das florestas de coníferas, né? E o reflorestamento ele permitiu então que a indústria madeireira se desenvolvesse, né? Então eles usam a madeira para a produção de móveis, papel e celulose, graças, né, ao reflorestamento. Islândia e Noruega. A economia da Islândia e da Noruega é baseada na pesca, sendo a Noruega a maior produtora de pescado da Europa Ocidental. Nesses países tem tanto a pesca comercial quanto em comunidades tradicionais, que é a pesca de subsistência. Um dos motivos, né, de esses países não aderirem à União Europeia é a questão da proteção da atividade pesqueira. Então, assim, eles teriam que modificar essas políticas da pesca e não seria favorável para a população e para a economia dos países, né? Então, não aderiram à União Europeia. Na Noruega, ainda, destacam-se a indústria madeireira, de exploração de gás natural e a exploração do petróleo. E, por último, não menos importante, a gente tem a Dinamarca. Na Dinamarca, ela tem diversas ilhas e porção continental localizada na península da Jutlândia. E são importantes as indústrias química e de máquinas e ferramentas.
além de um significativo e pioneiro parque eólico. Então, utiliza bastante a energia eólica. Por hoje é só isso, né? Vamos esperar os próximos capítulos. E as referências, que são o livro Araribá Mais Geografia, da Editora Moderna.